Eu sou o professor Lorival. Mais uma vez estou aqui para apresentar essas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou tratar de um assunto muito simples, mas que já vi muita gente ter dúvidas a respeito da grafia, né, de como grafar essas duas palavras, né? Está com acento e está com R no final. Sempre essa dúvida é muito comum entre as pessoas, né? Até mesmo pessoas que têm bastante escolaridade, até mesmo essas pessoas, elas, uma vez ou outra, se encontram em dúvida. Então eu quis aqui nesse vídeo tentar tirar todas as dúvidas, né? Espero que vocês consigam entender e não ter depois nenhuma dúvida com relação ao emprego desse verbo, dessas formas verbais, que na verdade são duas formas verbais do mesmo verbo, né? Que é o verbo estar. Então vamos lá, vamos começar pela forma verbal estar. Quando é que a gente emprega essa forma verbal aqui? Quando é que nós vamos empregar isso aqui? Então, essa forma, ela é a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo do verbo estar. Então, aí é a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo estar. Mas também ela pode ser a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Está tu. É sempre a segunda pessoa. Todo mundo sabe que o modo imperativo é aquele modo utilizado para ordenar, para aconselhar, enfim, para dar uma ideia de algo que a pessoa pode ter um benefício, né? Uma ajuda, né? Então é um modo importante, assim, sempre a gente vai usar nesse sentido, quando eu quero dar um conselho, quando eu quero fazer um pedido, então eu vou usar o modo imperativo. Essa forma verbal, como a gente já viu, ela é a terceira pessoa do singular, portanto, ele ou ela. Ele está ou ela está. Vejam essa frase aqui, né? O menino, no caso ele, né? Está. Então, o emprego do verbo tem que ser assim, ó, com um acento. Por quê? Porque aqui o sujeito, menino, está na terceira pessoa do singular. Logo, o verbo vai ter que ser colocado assim. Nesse outro exemplo é a mesma coisa. Ó. Meu irmão não está na festa. Então, aqui o está é a terceira pessoa relacionada com esse sujeito, que é, no caso, meu irmão. Outro exemplo. Ela está me esperando. Ó, sujeito ela e o verbo aqui na terceira pessoa do singular. Ou seja, essa forma verbal do verbo estar, ela tem que estar sempre utilizada na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Também, como a gente já colocou, pode estar relacionada à segunda pessoa do singular do imperativo. Por exemplo, está quieta, está quieto. Aqui pode eu pensar que está tu ou está você quieto, que é a mesma coisa, né? Assim, em termos de modo, né? O imperativo. E a forma sempre, ou sendo a segunda, ou sendo a terceira,
ela vai ser sempre essa forma com o acento. Esse outro exemplo, está satisfeito com a discussão. Está satisfeito com a discussão? Então vejam que o está é ou segunda pessoa ou terceira pessoa do singular. Então isso aqui é a forma simples da gente utilizar essa forma verbal está. A outra forma é a forma infinitiva. Essa forma aqui é a forma infinitiva. Ela é o infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? É aquele que não pode ser conjugado, né? Então, ele é usado quando? Ele é usado com outros verbos, formando locuções verbais. Ele nunca vem só. Para ele vir sozinho, para ela vir sozinha, essa forma, ela precisa estar no infinitivo pessoal, porque no infinitivo impessoal, ela vem sempre acompanhada de outro verbo, formando a locução verbal. A gente já sabe que locução verbal é aquela em que aquela expressão formada por mais de um verbo. Então, quando você tem mais de um verbo com o valor de 1, ali é uma locução verbal. Então, essa forma está, ela vem sempre acompanhando outro verbo. Inclusive, pode vir ligada ao outro verbo por preposição. E existe também, além dessa forma do infinitivo impessoal, existe a forma do infinitivo pessoal, que é conjugado. Aí é diferente, não vem em locução verbal. E nós vamos ver logo a seguir os exemplos para os dois casos, que é para você observar que quando esse está na forma do infinitivo pessoal, ele vem sempre acompanhado do pronome eu. Né? Ele sempre vem acompanhado do pronome eu, que é o sujeito. Toda vez para e da preposição para. Sempre vem acompanhado assim. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Ora, em relação ao infinitivo impessoal, então eu falei que essa forma está, ela vem sempre acompanhada de outro verbo. No caso aqui, o verbo dever. Isso aqui formou o que? A locução verbal. Então, nesse caso, eu não posso usar esse verbo com o acento. Eu tenho que usar dessa forma. Prestem bem atenção. Essa forma está aqui, que é o infinitivo, ele vem sempre acompanhando outro verbo, formando a locução verbal. Outro exemplo. Helena deve estar. Mesmo caso, né? Inclusive o mesmo verbo auxiliar, né? O verbo dever, ó, que é a locução verbal. Aqui o verbo estar, né? Na forma infinitiva. Outro exemplo. O menino fica sempre sem estar quieto. Ó. Fica, aqui é o verbo auxiliar. E aqui está o verbo estar no infinitivo, formando a locução. Veja que entre esse verbo, o verbo aqui, o verbo ficar, que é o verbo auxiliar, e o verbo estar, existe uma preposição. É a preposição sem. Fica sem estar. Isso aqui forma uma locução verbal e quando isso acontece, o verbo fica sempre na forma infinitiva. Isso aí é o que nós chamamos de infinitivo impessoal. Essas formas não podem ser alteradas, não existe plural delas. Então nem adianta botar no plural o infinitivo, porque isso não existe na forma impessoal, né? Outro exemplo. E aqui a gente já vai trazer a forma do infinitivo pessoal. Lembrem que eu falei que é quando ele está na forma do infinitivo pessoal, vem sempre acompanhado de eu, que é o pronome que vai conjugar. E vem sempre acompanhado de para, que é a preposição. Ó. Para eu estar. Para eu estar.
nessa situação depende dos outros. Para eu estar, isso aqui é a forma do infinitivo pessoal. Por que a gente chama infinitivo pessoal? Porque ele pode ser conjugado. Se eu puser tu, para tu, eu vou ter que conjugar o verbo. Para tu estares, para ele estar, para nós estarmos. Então, por isso aqui, isso aqui é chamado de pessoal, infinitivo pessoal, porque nas outras pessoas pode ser conjugado. Mas aí, como nós estamos no emprego da palavra estar, com R, é sempre importante ver que a primeira pessoa do singular, eu, né, vai fazer com que o verbo fique sempre dessa forma aqui escrita. E que nós estamos fazendo a diferença, né, entre o estar aqui, o estar com o acento e o estar com R, né? É importante a gente visualizar isso. Um outro exemplo. Para eu estar feliz, algo muito bom aconteceu. Então, a mesma coisa. Ó, eu estar. Eu não sei se deu para vocês entenderem, né? Mas toda vez que eu vou usar o infinitivo impessoal, o pessoal, melhor dizendo, eu vou ter que usar o eu. Né? Eu estar, para eu estar, tá certo? Então essa aqui é a forma que eu queria mostrar para vocês que há diferença, né? O estar aqui, ó, o estar assim, com acento, é terceira pessoa e o estar aqui é infinitivo, usado onde? Nas locuções verbais, vem sempre acompanhado de um verbo. Então, quando tiver um verbo acompanhando o verbo estar, não ponha um acento. Ele vai ficar na forma infinitiva. A forma infinitiva, para concluir aqui, é o próprio nome do verbo. Sempre que a gente fala assim no infinitivo, que é uma forma nominal do verbo, o infinitivo é o próprio nome do verbo. Espero ter esclarecido essa questão e desejo que vocês tenham entendido, né? E se vocês quiserem que a gente apresente outros assuntos relacionados, vocês podem solicitar da gente que a gente trará num outro vídeo. Então, até o próximo vídeo.